Senhor Jesus, amém? Amém. 20 horas, vamos entrar direto na palavra de Deus. Quero agradecer a presença do Espírito Santo, do Pai e do Filho aqui nesta noite, e agradecer também a presença de cada um dos irmãos e das irmãs que vieram para prestar o seu culto racional a Deus, em nome de Jesus. Convido você que abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, grande Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Eu quero insistir ainda na mesma leitura, ou melhor, no mesmo texto do domingo passado, porque faltou eu concluir, faltou não, era o tempo, né? Manifestei assim, Deus colocou no meu coração o desejo de ministrar em 2 etapas essa mensagem por conta do tempo mesmo. E eu quero convidar você que abra no capítulo 6 de 2 Samuel, capítulo 6 de 2 Samuel, que aqui na minha Bíblia está: Davi traz a arca para Jerusalém, e eu quero ler apenas o versículo 9, que vai servir para a nossa meditação. Capítulo 6 de 2 Samuel, versículo de número 9. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Todo mundo, eu acredito que achou, que está aqui no telão também, e talvez eu acredito que está igual aqui, né? Versículo 9 diz assim, aqui na minha Bíblia: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Somente o versículo 9, eu repito mais uma vez, capítulo 6, versículo 9: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Amém. Pode se sentar, por gentileza. E se puder desocupar suas mãos, dá uma linda salva de palmas mais uma vez. Jesus Cristo, e merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero aproveitar o tempo que me é concedido para ministrar, e quando a gente fala assim de convite, aí as pessoas elas têm como opção rejeitar ou aceitar o convite, porque é um convite. Mas eu gosto do termo convocação, porque ali demonstra maior urgência e maior necessidade. Nós estamos começando hoje a semana de oração. Como é sabido, todos os irmãos, né, que cultuam a Deus aqui conosco, sabem que toda semana que antecede a Santa Ceia, nós nos colocamos de joelho para que nós possamos buscar a presença de Deus, né? Que nunca houve momento mais importante na vida da igreja do que os dias que nós estamos vivendo. A igreja se prostrando, se posicionando em oração. E a gente está vendo tantas coisas acontecendo e estão afetando de uma maneira assim assustadora a própria obra de Deus. E Jesus falou sobre isso. Ele diz que esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. A gente vê muitos ministérios aí fechando as portas. Se a promessa do Senhor Jesus é que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja, por que tem muitas igrejas, muitos templos, muitos ministérios de portas fechadas? A razão é porque deixaram aquilo que é de mais importante, que é a oração e a palavra. A oração, nós conversamos com Deus, e a palavra, Deus conversa conosco, Deus fala conosco. E um povo sem direção é um povo fadado ao fracasso, à extinção, à ruína. Isso é fato. E porque se pegar os irmãos primitivos, você vê que eles foram perseguidos, eles foram expatriados, foram expoliados, tiveram seus bens saqueados, mas eles permaneceram. E eu e você, nós estamos aqui porque nós somos frutos dos nossos irmãos primitivos, porque eles não deixaram a oração e a palavra. E paz, meus irmãos, quando a obra de Deus ela começa a se desenvolver, ela começa a crescer, aí os problemas começam a ser mais visíveis. Foi assim na igreja primitiva. 10 anos a igreja em Jerusalém, e ficava tudo ali centralizado no templo este construído por Herodes, e agora
reformado e tal. E agora, quando chega no ano 70, esse templo vai ser destruído. Porque Jesus profetizou quando ele estava sobre Jerusalém, chorando, e no capítulo 24 de Mateus, acerca do sermão das últimas coisas, quando os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, olha que estrutura de templo, que construção. Jesus falou: não está vendo tudo isso aqui? Na verdade não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso ocorreu, Jesus profetizou isso no ano 33, quando foi no ano 70, isso veio abaixo, o templo veio abaixo. Mas enquanto o templo existia, os primeiros cristãos, Pedro, Tiago, João, eles continuavam ali. Estava tudo bom, estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que o evangelho ele tinha que ser pregado em toda a terra, começando por Jerusalém. Porque Jesus disse no capítulo 1 de Atos, Jesus fala: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Nunca passava pela mente dos apóstolos os confins da terra, porque enquanto eles estavam lá em Jerusalém era fácil pregar ali, falar, dar testemunho do Messias que foi morto e ressuscitou. Embora as pessoas ali, os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas não quiseram acreditar, mas eles não tinham como questionar, porque sabia que aqueles homens, eles andaram com Jesus. E chegou uma vez que eles foram espancados, os discípulos Pedro, Tiago e João. Tiago, no capítulo 12 de Atos, ele foi decapitado por não negar o nome de Jesus. E eles foram proibidos terminantemente. As autoridades proibiram de eles falarem do nome de Jesus. E eles falaram assim: não tem como nós não falarmos daquilo que nós temos visto e ouvido. Não tem como nós não falarmos. E quando eles saíram, quando as autoridades viram que não podiam calar a boca daqueles homens, e deram lá algumas chibatadas e mandaram eles embora. Só que ao invés deles ir embora para suas casas, curar as suas feridas nos braços da amada esposa ou dos filhos, curar as feridas em casa, não. A Bíblia diz que eles iam no cenáculo orar. Ao invés de eles irem para casa, curar as suas feridas, os seus vergões, as suas dores, deveriam chegar em casa. Se fosse nós nos dias de hoje, a primeira coisa que nós faríamos era irmos para a nossa casa. Aí bem, você não tem uma salmoura, você não tem aí um dipirona, você não tem aí, olha, eu fui espancado, foi isso, foi aquilo. E muitas das vezes o cônjuge que está ao nosso lado, ele vai dar o parecer dele de acordo com o sentimento que sente por nós. E talvez tem pessoa que fala assim: nossa, mas sabe o que você tem que fazer? Dá um tempo, meu. Dá um tempo. Não precisa ficar se matando assim. Deus não quer tanto. Vai com calma, vai devagar. Se eles fossem para casa, talvez o que eles ouvissem era exatamente isso. Mas a Bíblia diz que eles se reuniam no cenáculo, depois da perseguição, depois dos espancamentos, depois do espólio, depois da humilhação, eles iam para o templo. E eu acho muito interessante, porque nós, a igreja da última hora, nós somos, segundo o apóstolo João, nós somos a igreja da última hora. E uma hora são 60 minutos. No relógio de Deus, já não temos mais uma hora. Quando o apóstolo João profetizou que nós somos da última hora, isso foi quase 2000 anos atrás. Nós estamos nos milésimos de segundo dos acréscimos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Por isso que Jesus ainda não voltou. Nós estamos nos milésimos, nos acréscimos dos milésimos. Do mesmo jeito que aconteceu, eu estou na direção do Espírito de Deus falando isso para você. Do mesmo jeito que aconteceu com Noé. Quando o Senhor falou que ia destruir a terra com o dilúvio,
mandou com que Noé e sua família construíssem a arca, entrassem na arca, colocassem os animais que Deus havia orientado para que entrassem. Depois que a arca ficou pronta, a Bíblia diz que Noé, sua família, sua esposa, seus filhos e as suas noras, cerca de 8 pessoas, entraram na arca, porque Deus falou: entra tu e a tua família na arca. Noé entrou na arca com a sua família. A Bíblia vai dizer que Noé fechou a arca por dentro e Deus fechou a arca por fora. Imediatamente Deus poderia já mandar o dilúvio. O Senhor esperou 7 dias para que começasse a cumprir aquilo que Deus falou em termos de chuva. E esse tempo para nós é o tempo da misericórdia de Deus. É isso que a igreja está vivendo, os acréscimos da misericórdia de Deus. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes nós falamos: nossa, por que Jesus não volta logo? Eu não aguento mais sofrer. A gente está pelejando com a obra de Deus. A obra está tão linda, de repente dá um vento, aí você tem que reerguer novamente, e assim vai indo sucessivamente. E eu não aguento mais. Por quê que o Senhor não voltou ainda? Porque nós estamos nos acréscimos, nos milésimos dos segundos da misericórdia de Deus, que não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você já pensou, se Jesus voltasse nos dias dos nossos pais, nós não estaríamos aqui. Mas como entender isso? Como compreender isso? E como viver isso? Os apóstolos entenderam. E eles, quando eles eram perseguidos, humilhados, espancados, alguns até mortos, eles iam para o cenáculo buscar a presença de Deus em oração. E eu acho interessante que a oração deles não era aquela oração: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, olha o que nós estamos sofrendo. Não. Sabe qual era a oração dos apóstolos? Se você for lá no livro de Atos, no capítulo 4, 5, por exemplo, de Atos, você vai ver isso. A oração deles é falar: Senhor, nós te damos graça. Olha, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor achou graça em nós, para que nós fôssemos perseguidos, para que nós fôssemos expoliados, para que nós fôssemos subjugados. O Senhor achou graça em nós, de nós sofrermos por amor do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eles, os irmãos da igreja primitiva, eles se sentiam privilegiados de sofrer por amor de Jesus. Tanto que eles se sentiam privilegiados, que quando chegou a hora de Pedro, um dos apóstolos, que foi levantado como líder dos apóstolos, e Satanás sabia da obra que Deus tinha com Pedro, tanto é que lutou com ele com armas e dentes, para destruir a fé de Pedro. Tanto é que na última ceia lá, quando Jesus foi instituir a Santa Ceia, Jesus chamou a Pedro: Simão, Simão, porque todas as vezes que Jesus se dirigia a Pedro como Simão, estava mostrando o caráter vulnerável de Pedro. Que tinha hora que ele se apresentava como Pedro, o cara durão, o cara sisudo, o cara: não, mestre, nós estamos juntos. Mas quando ele se apresentava como Simão, era a sua oscilação na fé. Todos nós temos, irmãos, essa oscilação. Ora, nós somos Pedros, durões, nós vamos para cima: Senhor, nós não vamos negar o teu nome, Senhor, nós estamos juntos. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro. Mas tem horas que nós nos mostramos como os Simões, como uma cana agitada de um lado para o outro. Mas será que vai valer a pena? Será que está certo isso? Sabe de uma coisa? Eu não vou mais. Para mim está tudo meio parado. Tá? Quer saber de uma coisa? E Simão Pedro, ele era assim. Então, quando Jesus se dirigia a ele como Pedro, e o Senhor Jesus muitas das vezes ele se dirige a nós dessa maneira, porque ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe o momento que você está agindo como Pedro, mas ele sabe o momento que você está agindo como Simão. Não deixe que ninguém te julgue, não deixe que ninguém te condene por isso, porque Jesus não condenou nem a Pedro e nem a Simão, mas ele fortaleceu Pedro
e deu graça para Simão, porque chegou um momento na Santa Ceia, Jesus diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, o diabo só age até onde Deus permite. Não sei que área Satanás tem agido na tua vida, mas em nome de Jesus, hoje Deus dá um basta. Já basta. O basta de Deus chegou para você. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Por quê? Porque Pedro, na condição de Pedro, na condição de Simão, ele estava muito amancada, pisava muito na bola, mas ele estava sempre ali: mestre, eu estou aqui com o Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, me levanta. E o Senhor sempre sustentando Pedro. E agora lá no cenáculo, Pedro liderando os apóstolos, quando eles estavam orando, pedindo a graça, pedindo a misericórdia, não, mas agradecendo pelo fato de poder sofrer em amor do mestre, acharam dignos do sofrimento. E chegou um momento que as pessoas falaram assim: eu quero ver até onde vai a sua fé. Tiago, o seu parente, já foi decapitado, e você está com tanta graça, vai morrer como seu mestre. Os historiadores dizem isso: você vai morrer como seu mestre, porque uma certa ocasião, depois que Jesus restaurou a fé de Simão, transformando-o em Pedro, que Jesus chegou no capítulo 20 ou 21 do Evangelho de João, na restauração de Pedro, Jesus chega para ele e fala: Simão, tu me amas? Simão, tu me amas por 3 vezes, porque por 3 vezes você disse para mim que você não me negaria. Você jurou o amor por mim, daria a sua vida por mim. E eu disse para ti que não cantaria o galo 3 vezes, 2 vezes, sem que 3 vezes tu me negasse. E você ainda afirmou veementemente que iria comigo até a prisão e a morte, e tu me negaste por 3 vezes. Mas quando ele negou Jesus por 3 vezes, Simão negou Jesus por 3 vezes, chorou amargamente, lembrou-se das palavras de Jesus e o galo cantou. Ali começou o processo de restauração na vida de Simão. Ao 3º dia, quando ouviram que Jesus tinha ressuscitado, disse: diga aos meus irmãos e a Pedro que eu vou diante deles na Galileia, e lá eles me verão. E quando chega num determinado momento, no processo de restauração, Jesus chega para Pedro: Simão, tu me amas mais do que estes? Então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta, porque veja bem, progresso espiritual. No lago de Tiberíades, Jesus diz para ele: eu vou fazer de você pescador de homens. Lá atrás, vou fazer de você pescador de homens. Lá na frente, Jesus falou: olha, eu vou te dar a chave do reino para você. Olha só, irmão, vou te dar a chave do reino para você. E o diabo vendo tudo isso, filmando tudo isso. A sua vida cristã, ela tem um histórico. A nossa vida cristã, ela não é uma vida estagnada, ela é uma vida progressiva, ela é uma vida ativa. Talvez as dificuldades que você tem passado, você nem perceba isso, o quanto você já caminhou. A salvação está mais perto de você agora do que quando você começou a caminhar com Cristo. Você não está parado, as coisas estão andando, as coisas estão acontecendo. E agora, quando chega aqui na frente, olha, de pescador de homens, a chave do reino, autoridade, e lá na frente Jesus fala assim: agora eu estou fazendo de você um pastor. Você vai liderar o rebanho, porque se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus diz assim para ele: olha, quando tu eras moço, tu te cingias a ti mesmo. Você se vestia, escolhia a cor da roupa, o tipo de roupa que você ia usar, e escolhia até o lugar que você queria ir. Ah, hoje eu vou lá na igreja do pastor Salustriano, que não é minha, é a igreja do Senhor Jesus. Quantos creem, digam amém. Amém.
Ah não, mas hoje eu não vou congregar lá com o irmão Salu, hoje eu vou congregar lá com o pastor Roberto. Quando nós somos mais moços, mais jovens, temos essa liberdade, nós escolhemos ir aonde nós queremos. E Jesus disse isso para Pedro. Falou, quando tu eras moço, tu te cingias a ti mesmo e ia aonde tu querias, mas quando fores velhos, tomar-te-ão pelas mãos e te levarão para onde tu não queiras ir. Isso, Jesus falando, estava significando de que jeito Pedro ia morrer e através da sua morte ia glorificar a Deus. Vai? Aí chega um momento. Você vai morrer igual o seu mestre, rapaz. Ele falou, eu morrer com o meu mestre? Quem sou eu para morrer com o meu mestre? Meu mestre, ele deu a vida dele por mim, não só por mim, mas por toda a humanidade. Que benefício a minha morte traz? A morte do mestre, ela trouxe resultado para a minha vida, para toda a humanidade. Minha não. Talvez traga algum benefício para você. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. O meu mestre morreu crucificado, de cabeça erguida, morreu como herói. Eu não sou digno de morrer como meu mestre, porque eu neguei o meu mestre por 3 vezes. Podem até me crucificar, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. E os historiadores dizem que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas não negou o Salvador. Aí a pergunta que não quer calar, mas de onde vem tanta força? De onde vem tanta fé? Do altar da oração. Nós estamos vivendo a igreja dos milésimos de segundo do acréscimo de Deus. Está passando por momentos muito difíceis, mas a igreja só vai permanecer de pé se a igreja continuar de joelhos. Porque não se ouve falar mais em dons espirituais, não se ouve falar mais de batismo com o Espírito Santo. Os crentes de mais idade serão uma raridade, porque se não houver batismo com o Espírito Santo, se não houver dons espirituais, nós os cristãos já com mais idade, iremos para o Senhor, iremos para a eternidade. E os jovens? E os dons espirituais? E a direção da igreja vai ficar por conta de quem? Então urge a necessidade. Essa é a convocação, não é convite, porque Deus tem colocado isso no meu coração. Convoque o povo para a oração. Senhor, mas que oração que nós vamos buscar durante essa semana? Oração por avivamento na minha casa. Então eu venho aqui convocar a igreja. Todos os que são cheios do Espírito Santo entendem o que eu estou falando. Urge a necessidade de nós buscarmos em oração por um avivamento na casa do Senhor. Nós estamos buscando por avivamento, sim, mas dentro da nossa casa. Estamos buscando por um avivamento, sim, mas dentro do nosso casamento. Estamos buscando por um avivamento, sim, mas dentro da nossa esfera profissional. Mas quando você vai no livro de Ageu, o Senhor fala assim, pensa um pouco, coloca isso no teu coração. É tempo de você buscar um avivamento na tua casa, no teu comércio, e a minha casa não ter avivamento nenhum. Escute, olhe para os dias que nós estamos vivendo. Que milagres você está vendo o Espírito Santo operar. Mas Senhor, aonde está a falha? Porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, mas o que está acontecendo? Então nós, obreiros e obreiras da seara do Senhor Jesus. Mas quando o pastor está falando obreiros e obreiras, não estou falando simplesmente a mim que sou pastor, Najib que é presbítero, outros obreiros que foram consagrados por essa congregação no ministério da palavra, mas todos nós, passados pelas águas do santo batismo, que temos o Espírito Santo, somos obreiros na seara do Mestre. Glória a Deus. Então eu venho convocar você, que estamos começando hoje essa semana de oração, mas essa semana vamos buscar, mas ter um direcionamento, o quê? Um avivamento na casa do Senhor. Senhor, que haja um avivamento. Eu não posso, irmãos, eu não me conformo, eu não aceito
ver a igreja do Senhor Jesus. Não estou falando em nível de tempo pentecostal conhecendo a Cristo só, não. Estou falando porque os pastores estão gemendo, porque as pessoas não têm mais aquele ânimo de buscar a presença de Deus. Pastor, mas o que é isso? É porque o povo está desanimado? Não, porque a pressão está muito grande, a opressão está muito grande. Há uma força contrária muito forte, muito grande, que está impedindo as pessoas de virem buscar a presença de Deus. Está uma força antagônica muito forte, mas o Espírito Santo ele está movimentando. Paulo vai dizer isso, que o anticristo ainda não reinou, porque existe um poder que detém ele. Olha só, o mundo espiritual ele está assim convulsionado. O anticristo querendo se manifestar, o Espírito Santo impedindo o anticristo de se manifestar. Por quê? Porque o anticristo ele só vai se manifestar quando a igreja for tirada da terra. Mas está uma força assim contrária, uma contra a outra. E quem está envolvido em tudo isso é a igreja, eu e você. Às vezes os irmãos não têm noção do que é a batalha espiritual. Tem muitas pessoas que desconhecem a batalha espiritual. Às vezes você vem para ministrar uma palavra e você é tão esmagado na hora de você vir para o culto, e você começa a passar mal. Ontem mesmo foi um desses dias. Eu estava tão esmagado, eu achei que eu ia ter um infarto. Minha esposa falou assim: Prê, você quer que eu ligue para o Lute para levar você no pronto-socorro? Eu não conseguia colocar roupa, irmãos. Os irmãos têm noção. Não conseguia colocar roupa. E fui cuidando dos afazeres da casa, juntamente com a dona Marli, que agora aumentou um pouquinho mais as nossas atribuições. Eu dou graças a Deus por isso, porque Deus ele nos tira do comodismo. Porque a minha vida estava uma bênção. Eu e dona Marli, um casal de velho em casa, dava a hora certa, nós vinha para o culto, beleza. Mas o Senhor falou: vou tirar vocês do comodismo. E nos deu numa situação que você tem que começar tudo de novo. Os irmãos têm noção, na hora de sentar para comer, 5 minutos, eu varri meu prato, pronto, acabou. Agora não, meia hora na mesa, viu? Por quê? Porque esse processo, você tem que ensinar a pessoa a mastigar, engolir, e isso leva só para a refeição uma meia hora. Depois é a hora do banho. Na hora do banho você tem que ficar lá, presbítero. E eu falei: Deus, mas estava tão bom, né? Nós chegava na hora certa e fazia. Então, o Senhor falou: agora você não está no seu tempo, você está no meu tempo. Porque antes, quando eu chegava em determinada situação, estava lá sentado e eu pulava por cima muitas das vezes. A mãe está aí, pulava por cima e deixava naquela situação. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim: olha bem na situação. Eu olhei, fiquei muito comovido. O Espírito Santo fala assim: ó, muitas pessoas têm escolhas e opções. Ele não tem escolha, não tem opção. Se você fizer, ele vai se tornar uma pessoa digna. Mas se você não fizer, vai morrer assim. Falei: Jesus, conversando com a dona Marli, falei: vamos abraçar. Aí o Senhor trouxe no meu coração a parábola do bom samaritano. Levita, sacerdote e samaritano. Quem é você? As coisas, irmão, a gente deita meia-noite, 1h, mas feliz da vida. Porque quando a gente coloca o ser na cama, ministramos a bênção sobre a vida dele, dorme a noite inteirinha. Detalhe, 21 anos de idade, mas não sabe o que é ter uma noite de sono. Porque se você fosse meia-noite, 1h da manhã, lá, como muitas das vezes você ia, estava jogando um monte de porcariada pelo chão, ficava sentado no escuro, com medo de dormir, e todo evacuado. Nós presenciamos isso. Agora, irmãos, quando a gente põe para dormir, fala: Senhor, eu repreendo esse demônio da mudez, porque eu sei que foi um trauma de infância, eu sei que foi algum abuso que sofreu, mas o Senhor é o Deus que liberta. Aí, dona Marli, nós ministramos a bênção. Irmãos, dorme a noite inteirinha. Não era dono de fazer nada. Quando levanta de manhã, eu digo assim: lava o rosto, escova o dente, vem para a mesa, toma café, faz bonitinho. Mas falei: Senhor, estava tudo muito bom. Sabe, eu e dona Marli, a gente pegava nós dois, perfumado, e vinha para o culto, saía do culto, passava no Santa Terezinha, e vendo os nossos filhos que estavam bem, vendo os netos que estavam bem. Mas o Senhor falou: você tem que andar no passo do gado
e das crianças. Eu estava andando com as pessoas ágeis, com as pessoas que andavam rápido comigo. E quem está muitas das vezes um pouquinho mais para trás, você diz assim: eu não posso perder tempo. Mas se você não fizer, não vai ter quem faça. Eu glorifiquei a Deus, o Senhor nos tirou do comodismo e nós estamos fazendo a obra de Deus. Mas como, pastor Salustiano? Na oração. Porque se não fosse pela oração, nós não fazíamos. Se o Espírito de Deus não nos convencesse, nós não faríamos. Continuava lá. E a pergunta que eu quero fazer para a igreja é: Deus tem falado com você? Porque Deus vai falar com você através da oração. Você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. E o que Deus colocou no meu coração é: traz o povo para a oração. E eu quero trazer você para a oração. No domingo da Escola Bíblica Dominical, eu quero ver toda essa igreja aqui. Nós vamos fazer amanhã do jejum. Eu quero que você venha para jejuar com o pastor Salustiano, participa da Escola Bíblica. Depois do estudo bíblico, nós coletivamente entregamos o jejum. E durante a semana eu vou estar explicando para a igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja primitiva, ela venceu e encontrava alegria para servir a Deus, porque eles oravam. E detalhe que quando eles oravam, o milagre acontecia. Eu estou esperando esse milagre. A igreja vai ver ele falar. A igreja vai ver esse moço falar. Quantos acreditam? A pergunta que não quer calar: quantos estão dispostos a jejuar e orar comigo nesse propósito? Porque através dele Deus vai trazer. Então, para que isso venha acontecer, necessário se faz que haja um avivamento dentro da casa do Senhor. Eu não preciso falar nada para você, porque você tem o Espírito Santo. Quando você põe os seus pés no limiar dessa casa, você não vê alguma coisa diferente? Não vê uma barreira? Não vê uma dificuldade? Claro que vê. Claro que vê, uma opressão muito forte. Mas isso não é só aqui, isso está em todas as igrejas. Porque se não fosse assim, não havia essa rotatividade. A pessoa sai daquela igreja, vou lá congregar com o pastor Salu. A pessoa sai daqui e vai congregar em outra igreja. Isso não é normal. Eu não posso ter isso como normal. Então é hora da igreja orar, se posicionar de joelhos. E quando eu e você colocarmos de joelhos, Deus vai fazer o que tiver que fazer. Porque segundo Crônicas 7,14, Deus foi enfático: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, confessar os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, qual é o pecado dessa geração de hoje? Não buscar a Deus. Pastor, eu oro em casa, eu busco a presença. Tudo bem, isso aí nós temos que orar, porque a oração é o nosso oxigênio. Mas a oração coletiva, porque quando nós estamos juntos orando, as brasas, elas juntas, elas se acendem e o milagre acontece. Então eu trago essa convocação para você. Começamos hoje essa semana de oração. O tema é: aviva, ó Deus, a tua igreja. Aviva, Senhor. Porque quando você ora por avivamento aqui, vai haver um avivamento lá na sua casa. Porque as coisas começam por aqui, pelo altar. E é o que nós estamos entrando na palavra. Davi entendeu isso. Davi entendeu que ele teria um ministério, um reinado, uma monarquia bem sucedida se começasse pelo altar. Porque veja bem, porque nos dias do rei Saul, Saul reinou 40 anos em Israel. Estou falando de Israel porque houve 2 períodos da monarquia em Israel: o tempo da monarquia unida e o tempo da monarquia dividida. Nos tempos de Saul era o tempo da monarquia unida. Saul reinou por 40 anos em Israel, mas não se falava da arca, porque a arca ela foi tomada de Israel nos dias dos juízes. Se os irmãos lerem o livro de 1 Samuel, vocês vão entender a historicidade de Israel. Nos dias dos juízes, a arca foi tomada. Quem estava à frente do sacerdócio nessa época era Eli, o sacerdote, e os seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Algumas pessoas dizem Hofni. Está errado, pastor? Claro que não. Nós estamos falando da mesma pessoa. Hofni ou Hofni, nós estamos falando da mesma pessoa. Eram os 2 filhos de Eli
e eram sacerdotes também. Só que eles eram pessoas irreverentes, não tinham temor de Deus, e eles queriam trazer a arca para si de qualquer maneira. E Deus começa agora a levantar o profeta Samuel, que foi, por sinal, o último juiz de Israel. O período dos juízes, cerca de 450 anos, que durou o tempo dos juízes. E Deus agora vai levantar Samuel, muito pequenininho, criança, nascido de promessa, esperado por Ana, que era estéril. O Senhor havia fechado-lhe a madre. Os irmãos conhecem a história. E agora Ana fez um voto com o Senhor, que se Deus lhe desse um filho, esse filho Ana conseguiu, granjeou através da oração. Samuel é fruto de oração. E aí, quando ela entregou ele no templo, porque ela fez um voto ao Senhor, e que se Deus concedesse para ela um filho, desse-lhe um filho varão, ela entregaria para que servisse no templo durante toda a sua existência. E Deus atendeu a oração de Ana, ela engravidou. No primeiro ano, que todos os anos ela ia sacrificar com o seu marido Eucana no templo, mas durante a primeira infância de Samuel ela não foi. E o teu marido falou: Ana, é tempo de nós sacrificarmos, você não vai? Ela falou: não vou, porque o menino ainda é pequeno, mas quando ele for desmamado, eu levarei no templo e vou deixar ele lá, para que sirva a Deus durante toda a sua vida. Eucana, por sua vez, ele podia falar: não, Samuel não é só seu filho, é meu filho também. Mas olha só, a consideração que Eucana tinha com a sua esposa Ana, ele amava muito a sua mulher. Quando ela fez o voto, ele não era obrigado a concordar com o voto dela. E ele, por ser esposo e sacerdote no lar, ele podia vetar, falar: não, eu não quero que você faça esse voto. Com Samuel não, ele não é só seu, ele é meu também, mas ele concordou. Então quando Ana chegou no devido tempo, ela entregou Samuel no templo para que servisse a Deus. E Eucana falou: ó, faça segundo o que Deus colocou no teu coração. Ela deixou Samuel lá e voltou para casa, e de ano em ano ela ia visitar Samuel, levava para ele uma túnica, instruía ele como ele deveria se conduzir na presença de Deus. Ana foi uma mulher muito sábia. Samuel teve como mentor espiritual Ana, uma mulher muito sábia, temente a Deus, fiel a Deus, e ele foi crescendo nesse ambiente. Só que perceba bem, Ana colocou Samuel num ambiente corrompido. E existem muitas pessoas se perdendo dentro da igreja. E é isso que eu, com pesar no coração, irmãos, a minha alma assim esmagada, eu chamo a atenção dos pais. Eu vejo o presbítero Najib, eu falo isso diante de Deus, eu vejo o nosso estudo bíblico de domingo de manhã aqui, irmãos, entristece a minha alma de ver muitos pais negligenciando o cuidado dos filhos na escola bíblica dominical. Olha, no ensino secular, os seus filhos, eles passam 4, 5 horas dentro de uma escola secular, aprendendo identidade de gênero, aprendendo teoria de Darwin, um monte de coisas. 4, 5 horas dentro da escola. E dentro da igreja, quando tem pais que vêm uma vez só na semana, tem pais que vêm 2 vezes na semana, mas tem pais que vêm uma vez só na semana. E nesse período que ele vem na igreja, quanto tempo os seus filhos ficam na escola bíblica dominical? Quem é que vai predominar em termos de ensino? A igreja ou o mundo? E isso vai refletir lá na frente, porque eu tive sim muitas crianças aqui que hoje são pregadores da palavra, são ministros do louvor, mas eu tive crianças que foram instruídos aqui conosco, que acabaram morrendo na mão de polícia, na mão de bandido, e outros estão enveredados pelo mundo das drogas. O mundo, irmãos, preste muita atenção, a vida nossa, ela caminha, e tudo aquilo que nós fazemos, isso vai nos trazer de volta o resultado. Então não negligencie o cuidado espiritual dos seus filhos. Vocês, jovens, venham, participem conosco. Hoje nós estamos falando para os irmãos que estão aqui, nós estamos falando sobre alguém se lembra do tema na escola bíblica? Sexualidade.
Sexualidade. Sobre sexualidade, diversidade sexual e de gênero. E eu estou dando continuidade, mas eu quero que você venha, porque a igreja precisa estar preparada para discutir sobre esse tema, para falar sobre esse tema. E é importante que a igreja saiba o posicionamento do Ministério Tempo Pentecostal Conhecendo a Cristo por duas razões. Primeiro, para não falar coisas distorcidas lá fora, coisas que nós não falamos. E segundo, quando eu tomar a tribuna para falar da palavra de Deus, eu ser comedido nas minhas palavras, para não sair por aí ofendendo pessoas, religiões. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então é tempo da igreja vir. E eu fico muito triste com isso, porque nós investimos. O presbítero Reinaldo, o tesoureiro, ele está aí. Ele sabe mais ou menos quanto nós gastamos de material de estudo bíblico. Você pode falar meio por cima, presbítero Reinaldo? De quanto nós gastamos de material de estudo bíblico entre aqui a nave da igreja e as crianças, mais ou menos? Quanto? 600 e pouco. 600 reais nós gastamos. Nós gastamos com material de estudo bíblico para a igreja. Nós temos um número bom? Claro, mas poderíamos ter melhor? Com certeza. E a pergunta que não quer calar é essa. Nós precisamos de um avivamento. Então chama a atenção dos jovens, chama a atenção das mães, dos pais, dos avós. É tempo de nós despertarmos, porque o negócio não está de brincar. E você tem como exemplo Ana. E quando Ana chega lá no templo, ela deixa Samuel e fala assim para o sacerdote ali, que era um sacerdócio corrompido. O menino ia ficar lá, um sacerdócio corrompido. Qualquer pessoa bem intencionada poderia dizer: Ana, você é louca, você vai deixar os seus filhos lá, o seu filho lá com os filhos de Eli. Eles são promíscuos, eles não têm nada de Deus. Mas Ana fez um voto ao Senhor. E quando nós fazemos um voto com Deus, Deus protege os nossos filhos na faculdade, no trabalho, aonde quer que eles estejam. Mas você, pai, você, mãe, nós precisamos fazer a nossa parte. Lembrando que educação religiosa não é na igreja, primeiramente é em casa. E a igreja ajuda os pais assim a fazer. E Ana fez isso. Durante o tempo que ela ficou em casa, pensa que ela ficou no Facebook, no WhatsApp, ficou nada. Ela ficou de joelho no chão e mostrando a palavra de Deus para Samuel. Quando Samuel entrou num ambiente corrompido, ele permaneceu na dele. E chegou um determinado momento, Deus falou com ele. Falou: Samuel, tá vendo essas pessoas aqui? Eli e os seus dois filhos, Hofni e Finéias. Falou: sim, Senhor, eu estou vendo. Então, esses daí, corromperam meu sacerdócio. Eli foi um pai relapso. Ele não chamou a atenção dos seus filhos quando ele mais precisava. Ele ouve tudo o que os seus filhos estão fazendo com as mulheres do templo. E ele não deu atenção. Hoje eu estou chorando, Samuel, mas amanhã quem vai chorar vai ser Eli e todo Israel, porque eles me desagradaram. E para que você saiba que sou eu mesmo que estou falando, os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles vão morrer no mesmo dia. Isso aconteceu. No outro dia o sacerdote: Samuel, Deus falou com você. E o que Deus falou com você? Ele não queria falar no momento, mas depois ele... E a gente fica muito preocupado, sabe, irmão? Vê muitos profetas falando, porque Deus mostrou, que Deus falou. E uma das primeiras coisas que nós temos como característica de que é Deus falando, nós temos o temor de Deus para não falar o que Deus não falou. Aí o Samuel, que ainda não era profeta, não entendia a voz de Deus, ele falou: Deus sim falou comigo. Ele falou que vai fazer isso, isso, isso. E para que o Senhor ele saiba que é Deus mesmo falando, os seus dois filhos, Hofni e Finéias, vão morrer no mesmo dia. Aí ele falou: não, é o Senhor mesmo. Dito e certo, os filisteus vindo e começaram a perder a guerra, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso. Os dois filhos de Eli, como sacerdotes, e os soldados lá de Israel foram para a guerra, e acontece lá que começou a morrer muita gente. Hofni e Finéias: olha, eu já sei porque nós estamos perdendo a guerra. Estou resumindo aqui, eu sei porque nós estamos perdendo a guerra. Nós estamos perdendo a guerra porque nós estamos sem a arca, sem a presença de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a arca, que é a presença de Deus, nós vamos ganhar a guerra. E fizeram isso, pegaram a arca e trouxeram a arca para agora entrar na batalha. Quando a arca foi posicionada ali no arraial de Israel, houve uma grande festa.
um grande júbilo. Os filisteus até assustaram, falaram: nossa, que alegria é essa? Eles perderam tantas pessoas na guerra, estão alegres? Aí alguém falou assim: mas sabe por quê? É porque eles trouxeram a arca do concerto para a batalha. Aí os filisteus falaram assim: nossa, mas se eles trouxeram a arca, então nós estamos perdidos, porque o Deus de Israel é Deus grande, em cima nos céus e embaixo na terra. Mas não vamos desistir, vamos pelejar a cambada de filisteus, porque nós vamos ganhar essa guerra. Olha o que os inimigos falaram. E aí Hófni e Finéias agora vão, põe a arca lá e começa a peleja. A Bíblia vai dizer que a peleja vai engrossando, engrossando, engrossando. Israel vai perdendo a batalha. Morre um, morre dois, morre três, morre 1000, morre 2000. E a arca do concerto, a arca da aliança foi tomada. Acabou. Os filisteus pegaram a arca, levaram para sua terra e colocaram no templo do Deus Dagom. E eles diziam assim: acabou! Dagom é maior do que Jeová, porque o Deus Dagom capturou o Deus de Israel. E os que voltaram da peleja, os israelitas, voltaram envergonhados, com terra sobre si, chorando, lamentando, porque a arca da aliança foi tomada. E o sacerdote Eli, homem de 80 e tantos anos, forte, não enxergava, estava sentado na cadeira num lugar alto, pensando o que seria essa batalha. E alguém entra correndo, se lamentando, gritando, e o sacerdote Eli pergunta: que correria é essa? Que gritaria é essa? E aí alguém fala assim: olha, houve uma grande batalha, houve uma grande mortandade, a peleja foi se agravando, os filisteus foram vencendo a batalha, Israel perdeu a guerra. Mas como assim? Sacerdote Eli, os seus 2 filhos, Hófni e Finéias, eles morreram na batalha. O sacerdote Eli ficou assustado. E o relator começa ainda a falar que um dos filhos do sacerdote Eli, a sua esposa estava grávida, prestes a dar à luz. E quando ela ouviu falar que os 2 filhos de Eli morreram na batalha, e o homem continua falando: isso não é tudo, Israel perdeu a guerra, os seus 2 filhos morreram, e a arca da aliança foi capturada pelos filisteus. Quando aquele homem falou isso, o sacerdote Eli ouviu que os 2 filhos foram mortos e que a arca foi capturada. Ele deu um solavanco, sentado na cadeira, desequilibrou-se, caiu do lugar onde ele estava. Por ser um homem de complexão física avantajada, quebrou o pescoço e morreu ali. A sua nora, quando ouviu que o seu esposo, que estava na batalha, que ela estava no seu ventre, carregando a semente do seu amor da mocidade, e ela se encurvou para dar à luz naquele momento, e ela encurvando-se, ela disse: Icabote, ou seja, foi-se a glória de Israel. Encurvou, deu à luz a uma criança e colocou-se o nome do neto do sacerdote Eli, filho de um dos seus filhos, de Icabod ou Icabote, significando foi-se a glória de Israel. Uma tristeza muito grande quando a presença de Deus sai do seio de uma família, sai do ambiente onde outrora se ganhava muitas batalhas, se alegravam, tinha disposição, era só alegria. E agora Israel estava perambulando
sem esperanças, mas a arca estava no templo do Deus Dagon. Estava lá capturada. Dagon ganhou a guerra, aprisionou Deus de Israel. Os filisteus estavam felizes da vida, porque Dagon capturou o Deus de Israel. Nós temos que guardar isso na nossa mente. Nós estamos numa batalha espiritual. Quando você vem para o culto, quando você dobra o seu joelho e ora, quando você estuda a Bíblia, quando você compartilha da palavra de Deus, você está falando e dando testemunho do Deus que você serve. Há uma batalha espiritual. E a Bíblia vai dizer que ninguém podia entrar no templo de Deus Dagon. Eles tinham uma reverência tão grande que ninguém podia entrar. Entraram para colocar a arca da aliança, era um caixote de madeira, tendo 2 querubins esculpidos, 2 querubins de ouro esculpidos, um de frente para o outro com as asas abertas. Um caixotinho de madeira estava lá, mas aquilo simbolizava a presença de Deus. E o Deus Dagon estava lá, e a arca no seu pé, só que ninguém entrava lá. De repente alguém entrou para ver se estava tudo bem. Quando entraram lá, viram a estátua do Deus Dagon lá, porém sem braço. Os braços do tal do Deus Dagon estavam quebrados do lado da arca. O sacerdote filisteu falou: quem que entrou aqui? Quem fez isso com o Deus Dagon? Quebraram os braços do Deus Dagon. Estavam lá os braços tudo estatelados. E começaram a procurar para cá, começaram a procurar para lá. Ninguém achou que era o dono daquilo. Que Deus é esse? Que as pessoas entram lá e quebram o braço do Deus Dagon? E ficou lá, do lado da arca. E ficou aquela inquirição. Aí no outro dia foi lá o sacerdote de novo. Quando o sacerdote do Deus Dagon entrou lá, meu Deus, aí não era só os braços quebrados, mas o próprio Deus Dagon estava caído, com a cara no chão assim, porque perante o Deus de Israel, qualquer gigante vai tombar. Quando os filisteus viram aqui, falou: olha, o Deus de Israel é maior do que o Deus Dagon. Nós não vamos querer esse Deus aqui não. Se nós ficar com essa arca aqui, vai morrer todo mundo. Então a arca começou a andar de lugar em lugar e ninguém queria. 20 anos essa arca ficou na casa de Abinadab em Kiriat Jearim. Saul reinou, começou a governar, mas ele nunca falou da arca. 20 anos, reinou 40 anos, ninguém nunca falou da arca. Aí agora Davi assume o trono. Davi fala: eu não conseguirei ter vitória se eu não trouxer para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família, a presença do Senhor. Glória a Deus. E aí ele disse assim, se consertou com as pessoas, com as autoridades, e falou assim: se vem de Deus, que nós possamos trazer a arca do concerto e colocarmos ela no lugar que ela deve estar. Eu venho aqui falando do seu casamento, a sua família, os seus negócios, os seus projetos, eles vão desenrolar de uma maneira excepcional, desde que você coloque a presença de Deus no lugar que deve estar. Eu falei na semana passada que desses 20 anos que a arca ficou em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, Abinadab tinha 2 filhos por nome Uzai e Aiô. E esses meninos estavam lá, deveriam estar cuidando da arca, portanto, se cuidavam não. Eu sei que a arca ficou 20 anos lá, ninguém falou nada dessa família. E aí Davi se consertou: vamos lá pegar a arca, vamos. Só que o que eles queriam? Assim como a arca saiu da terra dos filisteus num carro de boi, e eles tinham todo um trajeto, que era longo a história, mas eu quero que você estude a Bíblia e tal, e você vai entender isso que eu estou falando. E aí, como os filisteus trouxeram a arca em carro de boi, Davi achou bonito aquilo. Às vezes, irmãos, nós queremos mostrar a nossa espiritualidade trazendo muitas novidades para a nossa vida cristã. Para com isso. Fica na palavra. Não vai atrás de modismo, não. Não vai atrás de muita coisa nova, não. Porque as pessoas estão trazendo muita novidade para a igreja, mas Deus não está nessas novidades, não. E aí Davi quis copiar e trouxe, falou: então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a arca, colocar em cima de carro de boi novo e vamos embora para cima. E foram. Só que quando chega numa determinada altura, e aquela festa, porque onde a presença de Deus está, tem festa, os bois foram tropeçaram, a arca escorregou
e Uzá, ele foi pegar a arca. E a Bíblia vai dizer que Deus fulminou Uzá ali, porque ele agiu com imprudência. Ele agiu com imprudência, ele foi imprudente. Quando a arca foi cair, Uzá quis segurar a arca, e Deus fulminou ele ali, ele morreu na hora. E eu trouxe na semana passada, rapidamente, que nós temos que fazer as coisas de Deus da maneira correta. Era certo Davi trazer a arca e colocar a arca no lugar certo no seu ministério para ser próximo? Claro, mas ele não podia fazer de qualquer jeito, porque Davi era uma pessoa que ele sabia a maneira como conduzir a arca. Não era nem ele que era para trazer, eram os levitas. E colocaram 4 pessoas, metiam os varais nas argolas da arca e traziam a arca. Os levitas eram pessoas incumbidas de trazer a arca. Só que Davi quis fazer coisa diferente. E em contrapartida, algumas pessoas vieram passar por alguma dificuldade. Então eu falei na semana passada, trazendo a presença de Deus. De que maneira? Faça o que tem que ser feito. Faça como deve ser feito. Não basta fazer, tem que fazer do jeito correto. E lembre-se que alguém pode se ferir quando você faz de qualquer jeito. E hoje, para encerrar, como trazer a presença de Deus para as nossas vidas. E como fazer bem feito, no versículo 9, quando Davi disse assim, e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a arca do Senhor a mim? Essa pergunta ele já deveria ter feito antes, ele não fez. Como eu devo trazer a presença de Deus na minha vida? Como eu devo trazer a presença de Deus na minha empresa? Como eu devo trazer a presença de Deus no meu ministério? Como? Não é de qualquer maneira. Não, pastor, mas como eu devo fazer? Pois bem, o texto aqui ele mostra, primeiro, traga ou faça com reverência, temor. Foi isso que Davi fez. E versículo 9 diz assim, e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, temeu, temor, reverência. O sábio Salomão vai dizer assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós andávamos com muitas pessoas erradas, e esses dias eu estava comentando isso com o presbítero Najib. Nós andávamos com pessoas à pá virada, e às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam, rapaz, você é medroso, você é isso e aquilo. Muitas coisas eu não fazia, irmão, porque eu tinha temor. Eu sabia que existia um Deus, e minha mãe e meu pai sempre falavam, embora eles apresentavam do jeito deles, mas meu pai e minha mãe sempre falavam, cuidado, hein, Deus pode pegar você. Eu não tinha medo dos homens, eu tinha medo de Deus. Quando eu comecei a passar por alguns momentos difíceis, quase perto da minha conversão, as pessoas perguntavam para mim, Salu, você tem medo da morte? Eu falava, eu tenho. Mas por que você tem medo de morrer? Porque nas condições que eu estou, eu sei muito bem para onde eu vou se eu morrer. Isso era temor de Deus, não era simplesmente medo, mas temor de Deus. Eu sabia que existe um Deus. Então, como trazer a presença de Deus? Com temor, reverência. Esse temor é reverência, é a presença de Deus. Eu não devo trazer de qualquer maneira. Carro de boi, nem pensar. Eu devo consultar a Deus, porque Deus colocou isso no coração de Davi. Tá, muito bem, Senhor, mas agora o que eu devo fazer? Que nem quando eu estou convocando a igreja pelo Espírito de Deus a vir orar comigo, não é simplesmente você vir orar, não, tem um propósito. Qual o propósito? Buscar um avivamento para o ministério, para a igreja como um todo. Eu quero ver jovens cheios do Espírito Santo. Eu quero ver velhos tendo visões e jovens tendo sonhos, porque é bíblico. É bíblico. Eu quero ver Deus levantando homens e mulheres cheios de dons espirituais, para junto nós fazermos a obra do Senhor, sair a campo, evangelizar, ganhar almas, e o nome do Senhor sendo glorificado. Isso tem que acontecer. Mas quando? Quando eu e você trouxermos a presença de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa empresa, com reverência. Pastor, mas o que é isso, reverência? É quando você se levanta de manhã, antes de qualquer coisa, você dá prioridade no seu dia a Deus. Senhor, eu te agradeço pela noite e peço a tua graça, a tua bênção sobre esse dia. Eu não sei o que vai me reservar o dia, Senhor, mas a minha vida está nas tuas mãos. Todo embaraço que tiver, naquele momento que você está tendo intimidade com Deus, o Senhor vai descortinar para você. Essa intimidade que você precisa de ter. Mas pastor, para trazer a presença de Deus na minha vida, o que mais eu preciso? Tudo aqui no texto bíblico. Segundo, faça com amor. Se você perceber no versículo 9, ele vai dizer assim, no versículo 11, melhor dizendo, vai dizer assim,
E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, 90 dias, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. O versículo 2 vai dizer assim: e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou, presta atenção, não foi nem Obed-edom que falou, as pessoas que estavam dando testemunho de Obed-edom, dizendo assim: ei Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto Obed-edom tem, por amor à arca de Deus. Sabe, irmãos, dentro da esfera conjugal, nós vemos muitos casamentos se dissolvendo porque não tem mais amor. E a gente não para analisar. Tudo que eu faço com amor. Se eu tratar a Dona Marli de qualquer jeito, Dona Marli vai olhar para mim e vai falar: "Por você não me ama mais?" Como eu estava dando testemunho hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, eu conversei com ela, perguntei: "Dona Marli, você não me ama mais?" Ela falou: "Claro que eu te amo." Por quê? Eu falei: todas as vezes que eu me aproximo de você, você se irrita comigo. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim que o amor não se irrita. Eu falei: eu não posso chegar perto de você, você não pode ouvir a minha voz, que você se exaspera comigo. O que está acontecendo? Porventura você não me perdoa dos nossos passados? Porventura você se cansou de mim? Porventura você tem outro na sua vida? Eu sentei com a Dona Marli, nós conversamos sobre isso. E existem muitos casais que falam assim: eu não vou conversar sobre isso porque eu conheço muito bem meu marido, eu conheço muito bem a minha esposa. Não, vocês têm que ser transparentes. A base de um relacionamento sólido é o diálogo. E o diálogo é assim: você fala, a outra parte escuta e respeita, mas sem gritaria. Só eu e Dona Marli, os filhos não estavam por perto. Dona Marli falou: "Pre, eu nunca deixei de te amar." Eu falei: então o que está acontecendo? Porque se as coisas continuarem desse jeito, eu não vou mais pregar a palavra de Deus. Eu vou entregar a igreja na mão de uma pessoa responsável, porque a Bíblia diz assim que se eu não cuidar da minha casa, como que eu vou ter cuidado da casa de Deus? Eu falei: eu estou tendo um conflito muito grande quando eu tomo o púlpito para pregar. Isso já faz uns 8 anos atrás. Eu falei: eu estou tendo um conflito muito grande. Eu não teria coragem de contender com você, vir aqui na frente e louvar. Eu não teria coragem de me exasperar com você, vir aqui na frente e pregar. Porque eu aprendi pelo Espírito Santo que se eu me irritar contra você, Deus não vai ouvir a minha oração. Se eu for grosseiro com você, que é minha esposa, se eu não amá-la como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, a Bíblia diz que Deus não ouve a minha oração. Eu não teria coragem de impor as minhas mãos sobre os membros da igreja, orando pela vida dos irmãos, pela família dos irmãos, porque Deus não vai ouvir minha oração. Então eu vou entregar a igreja na responsabilidade de um obreiro, vou deixar você e as crianças no apartamento e eu vou procurar um lugar, porque eu prefiro, estando distante nós dois, mas nos entendendo, para ir morar no céu, do que nós dois juntos corrermos o risco de ir para o inferno. Ela falou: "Pre, tudo isso nós estamos vivendo." Eu falei: "Sim, Dona Marli, isso tem entristecido a minha alma, tem entristecido o meu coração. Eu não gostaria de viver assim com você." Ela falou: "Pre, peço perdão, mas isso nunca mais vai acontecer." Coisas de 8, 10 anos atrás, irmãos, e o nosso casamento é uma bênção. Glória a Deus. O nosso casamento é uma bênção. Tudo nós fazemos de comum acordo. Esses dias eu falei para os meus 3 filhos, eu falei: não olhem para mim em referência de amor conjugal, olhem para a mãe de vocês, porque eu nunca duvidei que Dona Marli me amasse, mas essas últimas atitudes dela demonstrou o quanto ela me ama. Então, mas pense bem, fazer as coisas com amor. O amor, ele é notório. É comum você chegar num determinado lugar, a pessoa simplesmente passar um pano aqui na caixa e pronto, acabou. Mas uma pessoa que tem amor, ela faz diferente. Ela vai desplugar a caixa, vai colocar a caixa aqui e vai pegar um lustramóveis, vai pegar alguma coisa e vai falar assim: "Nossa, quando o pastor Salu chegar, Deus está vendo que eu quero deixar essas caixas brilhando." Isso é amor. Agora, a arca ficou na casa de Abinadab, sob os cuidados de Uzá e Aiô, ficou lá, irmão, juntando poeira, juntando traça. Talvez Jonadab falava assim: "Ô menino, pelo menos passa um pano nessa arca." "Eu não, o senhor que trouxe, aguenta." "Vou jogar bola, eu vou no cinema, eu vou fazer isso." E a arca ficou lá por 20 anos.
Agora veja bem, enquanto está lá no secreto, a arca, nem olhava para a arca. Depois quando sai na rua, vai querer pagar de crente, rapaz, irmão. Tem crente que é assim, que na igreja ele quer mostrar que ele faz, que ele acontece, mas quando ele tem a oportunidade de fazer, não faz. Então, tudo que nós tivermos que fazer, faça com amor, porque Obed-edom não. Davi falou, eu não quero a arca para mim. Obed-edom falou, não, deixa que eu levo na minha casa. E Obed-edom pega a arca, que simboliza a presença de Deus, coloca a arca no melhor lugar da casa, no lugar mais importante da casa. Qual é o lugar mais importante da sua casa? A arca tem que ficar lá. Nosso irmão Mauri, ele me levou na casa dele, eu fiquei muito emocionado. Ele falou, pastor Saulo, vem aqui na minha casa, você vai ver, eu vou mostrar um negócio para ele. Ele mostrou um altar lá, ele falou, aqui pastor Saulo, tem uma Bíblia aberta, tem umas coisas lá, ele falou, aqui pastor Saulo, é onde eu dobro o meu joelho e falo com Deus. Você tem um altar de oração na sua casa? Qual é o lugar mais importante da sua casa? Obed-edom falou, Senhor, Davi, deixa comigo a arca, eu vou pôr a arca aqui. Todas as vezes que Obed-edom passava, não tinha um dia que Obed-edom não passasse e cuidava da arca. A sua mulher, os seus filhos, se houvesse netos, eles cuidavam da arca, tinha reverência pela arca, a ponto de as pessoas, não Obed-edom, as pessoas, como que era a casa de Obed-edom antes da arca chegar? Muitas das vezes é a minha casa e a sua casa antes da presença de Deus, antes de nós aceitarmos a Jesus. Era gritaria, era um xingando o outro, um brigando com o outro, um querendo matar o outro, mas depois que a arca entrou na casa de Obed-edom, mudou. E as coisas começaram a acontecer, a ponto das pessoas falarem assim, Davi, Deus está abençoando Obed-edom e tudo que ele tem, a sua casa, porque olha, ele ama a arca. Olha, então como eu devo fazer? Faça com amor. Segundo, faça com sacrifício, porque vida cristã, irmãos, não é mamão com açúcar, infelizmente. Jesus falou sobre isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi sacrificante para você vir até aqui? Está sendo sacrificante para você ficar aqui? Então aguenta aí, porque Deus vai te honrar. Por que sacrifício? Porque a Bíblia diz que quando eles estavam caminhando, cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam. Mas eu dá 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6? Porque 6 é o número do homem. 7 é o número de Deus, a perfeição de Deus. Mas 6 é o número do homem. Então quando eles davam 6 passos, eles estavam dizendo, Senhor, nós estamos sacrificando, porque nós somos homens, o Senhor é Deus. Nós somos, se não tiver a tua presença nas nossas vidas, com certeza nós perecemos. Então eles olhavam do lado, viu que não morreu ninguém, não morreu mais Uzá, não morreu mais Aiô, não morreu mais ninguém, então agora nós sacrifica e continua caminhando. Então faz com sacrifício. Como eu devo trazer a arca? Traga com alegria. Davi saltitando, porque ele estava alegre, porque ele colocou a arca, a presença de Deus na sua vida. Só que tem um detalhe, faça com vigilância. Alegria, só quando ele estava se alegrando, a Bíblia vai dizer que quando ele estava entrando em Jerusalém, a esposa de Davi, por nome Mical, ela olhou e desprezou Davi no seu coração. Olha só, ela desprezou Davi no seu coração. E Davi entrando bailando. Pô, mas aonde Mical deveria estar? Ela deveria estar ao lado do marido dela, bailando junto com o marido dela, dançando junto com o marido dela, se alegrando junto com o marido dela. Mas ela, olhando da janela, desprezou Davi no coração e seguiu. Davi foi levando a arca. Quando Davi colocou a arca no lugar que a arca deveria estar, Davi abençoou todos os homens, as pessoas que estavam junto com ele. E quando ele entrou na sua casa, para abençoar na sua casa, lembra que eu falei? Traga a presença de Deus, mas traga com vigilância. Porque quando você fizer as coisas bem sucedidas lá fora, o diabo muitas das vezes vai querer te destruir dentro da sua casa. Se você perceber, Davi foi destruído dentro da sua casa. Quando ele pecou com Batseba, ele pecou dentro da sua casa. Quando ele voltou para abençoar a sua casa, a sua esposa estava esperando ele, olhou bem na cara dele, vou trazer bem o popular para os irmãos entender, eu vou encerrar. Mas você é um sem vergonha, rapaz. A esposa de Davi, a filha de Saul, não respeitava Davi. Mas tu é um sem vergonha, rapaz. Você pensa que eu não vi lá você dançando e se insinuando as suas partes íntimas para aquelas vadias, para aquelas mulheres sem vergonha? Davi não vigiou. Ele abençoou todo mundo, mas ele não vigiou. Guarde bem isso, porque as suas batalhas, elas virão no momento das suas conquistas. E aí Davi falou, olha, sinto muito, mas eu estou dançando na presença de Deus, que é outro ponto. Traz a arca, mas traga a arca para a glória de Deus. Porque tudo que você fizer,
Se você fizer para a glória de Deus, com certeza a bênção do Senhor virá. Amém? Amém. Quantos precisam de um milagre na sua vida pessoal, familiar, profissional, e você fala: Senhor, eu preciso ver a tua presença nesse meu projeto? Quantos precisam? Então faça isso, ó, com amor, reverência, alegria, sacrifício, vigilância, e faça para a glória de Deus. Quero convidar você que se coloque de pé. Nós vamos agora nessa oração que você peça a presença de Deus na sua vida pessoal, familiar, profissional, onde quer